E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Batista. E aí, minha gente, eu sou a Clévia Batista. Jesus, ele tem falado pra gente segui-lo. Vamos lá? A Clévia, como de costume, a maravilhosa, vai ler um texto bíblico pra gente. Vamos lá, amor? Vamos, Mateus 9:9 diz assim, ó. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Que texto, que texto. Bom, quando a gente fala sobre Mateus, a gente precisa entender que Mateus ele era um publicano. Sim. E os publicanos eles eram responsáveis por trabalhar, né, a serviço de Roma, cobrando impostos dos seus próprios irmãos judeus. E por livre escolha, né? Isso mesmo, por livre escolha. E é curioso porque eles eram excluídos pelos seus irmãos, considerados como traidores e até mesmo como os piores pecadores da sociedade. Há relatos que os seus próprios irmãos judeus cuspiam neles. Eles eram considerados os piores dos pecadores. E aí Jesus passa na coletoria, o lugar onde eles ficavam cobrando impostos, e chama Mateus, né? Também era conhecido como Levi. E o texto mostra que imediatamente, amor, imediatamente Mateus abandonou tudo e o seguiu. E aqui é um ponto muito curioso. Ele não ficou preso no dinheiro dele, ele não ficou preso no pecado dele, ele não ficou preso nas justificativas e desculpas dele, Sim. mas imediatamente aquele homem que era considerado o pior dos pecadores abandona tudo e segue Jesus. Que incrível isso. Fala um pouco pra gente. Esse relato eu acho que resume o evangelho todo em si, né? Porque ele mostra um homem que reconheceu seu pecado, atendeu ao chamado de Jesus e viveu uma caminhada linda com Jesus, né? Inclusive a gente está lendo aqui no evangelho que ele mesmo escreveu. Isso é maravilhoso. E algo que chama muito a minha atenção é quando Jesus fala, ó, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mas aí eu pergunto, existe alguém que é justo? Não existe, né? Você que tá assistindo? Você? Não. Não existe. Tanto é que em outra ocasião Paulo vai falar sobre isso, né? Que não existe um justo sequer, né? Em Salmos também fala. Então não existe nenhum justo, mas existem aqueles que reconhecem o seu pecado, que reconhecem que são pecadores e que precisam de um médico, que precisam ser curados, que é Jesus, né? Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso médico e é de quem nós precisamos. Inclusive, eu gosto muito da passagem que fala daquela mulher, né? Que chega e Jesus está sentado e ela vai e se lança aos pés de Jesus e começa a beijar e começa a secar os pés de Jesus com os cabelos dela. E aí as pessoas começam a questionar, né? Pensar em si, consigo mesma. Nossa, se ele só fosse profeta mesmo, ele saberia quem é ela. Mas aí Jesus fala, olha, a quem muito é perdoado, muito ama. Aqueles que reconhecem de verdade aquilo que receberam, aquilo que foi feito, eles não conseguem viver de outra forma. Então, eu acho isso lindo, porque não existe um justo sequer. Mas aqueles que reconhecem que precisam de um Messias, de um Salvador, esses são caminham. transformados, né? Isso aí, Mateus, ele foi essa Sim. pessoa. Ele reconheceu que ele era pecador. E antes de ser purificado, ele precisou entender que ele era sujo, né? Antes dele ser limpo, ele entendeu que ele tinha sujeira nele. Então esse é um aspecto muito curioso que a gente fala bastante. Deus, ele não vai limpar quem acha que é limpo já. Quem acha que já é bom. Que acha, sabe, Tô bem, tô perfeito, sou sensacional. E aqui entra esse ponto. Para que sejamos transformados, nós precisamos entender que precisamos ser transformados. Sim. E a gente vê isso, amor, na vida de Mateus. Ele entendeu que ele precisava ser transformado e mudado. E logo em seguida, ele faz uma reunião na casa dele. Uma festa para comemorar. Chama seus amigos pecadores também, né? E quem estava lá na festa? Jesus. Talvez muitos crentes, líderes não entrariam nessa festa. Mas Jesus estava lá, porque ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio nos chamar aqueles que realmente entendem que precisam de mudança. Aqueles que realmente entendem que precisam de transformação. Porque quem acha que não precisa de transformação não é mudado por Jesus. Quem acha que já é muito bom ou superior aos outros não são mudados por Jesus, né? Então é por isso que ele fala, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.
Então, que entendamos, dentro de tudo isso que a gente conversou, que precisamos de médico, que precisamos de Jesus, precisamos de mudança, de transformação. E, para fechar aqui, não fique só para você essa transformação. Faça um banquete na sua casa, convide pessoas e leve Jesus até elas. Anuncie que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele é para aqueles que entendem que precisam de transformação, que precisam se arrepender. E ele está nos fazendo um convite, né? Assim como fez para Mateus. Siga-me. Siga-me. Jesus está te chamando. Independente do seu erro, né, amor? Sim. Independente das suas falhas, independente de quem você foi, ou era, ou está sendo. Siga-me. Porque quem muda é Jesus. É isso. Pecadores arrependidos. Os santos são pecadores arrependidos. Deus abençoe você. Tchau.